respeito, então, da banca Fundação Carlos Chagas, é claro que ela vai exigir um posicionamento a respeito de um determinado tema. É característico da banca Fundação Carlos Chagas trabalhar este quesito, ou esta tipologia, ou este gênero a respeito da redação discursiva. Então, veja que você terá que fazer uma exposição em 30 linhas, uma argumentação em 30 linhas, sempre dentro do tema solicitado. Já conversamos a respeito dessa estruturação, que é o que nós vimos aqui exatamente em tela. Veja que ao colocar aqui essa construção, ou veja que ao colocar, usar aqui esta possibilidade de revisão aí do nosso módulo anterior, nós trabalhamos com a ideia ou com a possibilidade ou com a obrigatoriedade de você vir a apresentar o seu tema e a sua tese. É claro que nós já fizemos aí a diferenciação, ou seja, qual é a diferença básica entre tema e tese. É importante que você tenha em mente que será cobrado, que será exigido, que será através do corretor da redação, ele vai cobrar e procurar dentro do seu texto exatamente estes dois tópicos. Então, ao longo deste módulo, desta aula, nós falaremos exatamente a respeito dessa obrigatoriedade sua de fazer aí um texto apresentando esses dois tópicos. Veja que quando nós falamos tema, é exatamente o assunto em que a banca trouxe, ou ela vai cercear ali, ela vai querer que você desenvolva o seu posicionamento a respeito deste assunto específico. Veja que aqui nós estamos falando da apresentação daquele tema ou daquele enunciado com uma letra mais destacada que a banca coloca ali. Então, nós vamos trabalhar ou fazer a apresentação daquele tema, mas ali seguido, linkado no mesmo parágrafo, né? A gente diz que é um próximo período, ou seja, com a presença de um ponto final, com a presença de um elemento de conexão, aqui, olha, no lugarzinho desse mais, você obrigatoriamente vai colocar, então, a presença da sua tese, ou seja, é o seu posicionamento a respeito deste determinado assunto. Este é a sua obrigação principal, ou seja, eu diria para você que é a parte mais estruturada, que você tem que pensar muito para fazer essa estruturação. Uma introdução bem desenvolvida, uma introdução bem linkada, você não tende, a tendência é você não se perder ao longo dos seus argumentos. O que nós encontramos no dia a dia, como corretora de redação, eu posso dizer aí, com conhecimento de causa, inclusive, que a tendência dos candidatos é exatamente trabalhar se perder ao longo das informações contidas no corpo do texto. Então, é claro que o que eu estou tentando dizer aqui para você é o menos é mais. Aquilo que você apresentou dentro do seu tema é exatamente o que você vai pautar, é exatamente quais são os passos que você vai passar ao desenvolver a sua redação. Então, veja que aqui a cabeça do seu texto, a apresentação do seu texto está no primeiro parágrafo. E é claro que você dentro dessa escrita, dentro desta exposição, dentro da apresentação da sua tese, você provavelmente apontou, e aí é a obrigatoriedade sua, apontar 3 quesitos básicos, ou seja, 3 elementos que você pensa, que você defende ou que tem a relação direta com o seu tema. Vamos dar um exemplo? Eu vou dizer, olha, eu posso falar a respeito, por exemplo, da violência urbana. A violência urbana, ela causa pânico, ela causa insegurança, a sensação de insegurança às pessoas. Isto porque, ou seja, devem, portanto, ser levantadas, ser linkadas as possíveis causas e as consequências, sendo apontadas aí as possíveis medidas. Então, imagine que eu queira fazer um texto expositivo a respeito das causas e das consequências da violência urbana e eu queira apontar possíveis medidas para solucionar esse problema. Veja que aqui você já se amarrou com a banca, você já se amarrou com o seu texto, a sua obrigação agora é exatamente, no corpo do seu texto, fazer o desenvolvimento em causa-consequência e medidas a serem desenvolvidas. Então, o que eu estou tentando dizer para você, caro aluno, cara aluna, é aquilo que você apresentou lá em cima,
você obrigatoriamente vai ter que desenvolver. Por isso, nós não aprofundamos muito a introdução. Veja que não é obrigação sua fazer o aprofundamento, até porque quando nós falamos em introdução, nós estamos apenas apresentando. Então, ao apresentar, quando você é apresentado para o seu colega, para a sua colega, para um colega novo, para um conhecido novo, para um colega de trabalho, quando você é apresentado, não obrigatoriamente naquele primeiro contato, você tenha que saber profundamente as questões pessoais dessa pessoa, as questões profissionais. Você não descobre, você apenas tem ali o seu primeiro contato. Quando nós trabalhamos com a introdução, é exatamente esta possibilidade. Num primeiro encontro, você não aprofunda as questões. Então, a sua introdução ou o seu primeiro parágrafo, você não exemplifica, você não lança dados, você não coloca ali as características mais profundas deste tema. Você apenas apresenta e, ao apresentar, é essa a sua observação, ao apresentar, você exatamente tem a obrigação de desenvolver. E é claro que aqui, quando nós falamos em conclusão, veja que aqui o seu texto vai ficar exatamente com esta cara, a apresentação e a tese em 3 pontos. A tese será desenvolvida, portanto, em 3 parágrafos e o seu parágrafo de conclusão, na verdade, você retoma a sua introdução. É esta a sua obrigatoriedade. Ao fazer a leitura do seu texto, no primeiro e no último parágrafo, eu vou entender que há uma abertura e um fechamento sobre o mesmo assunto. Feita esta observação, o que nós vamos trabalhar aqui é a questão da apresentação. Veja que aqui nesse caso, o que nós dizemos ou o que a banca traz aí no seu edital, conhecendo a banca Fundação Carlos Chagas, fazendo as observações já necessárias antes mesmo do lançamento aí do edital, nós pudemos perceber que ela não muda, né? Existem questões que são pertinentes e repetitivas quando falamos da banca Fundação Carlos Chagas. Então, aqui você vai dizer, Silvia, eu tenho um problema sério com relação à letra. Eu nunca sei qual é o tipo de letra que será cobrada na minha redação. O que eu diria para você é que a letra a ser cobrada é a nossa letra legível, não é isso? Ou seja, todas as vezes que nós trabalhamos com esta letra, você tem que trabalhar aí com a obrigatoriedade de pensar que a banca vai cobrar de você uma letra legível, independente, como você pode ver em tela, independente se ela é cursiva, independente se ela é caixa alta ou independente se ela é de forma, independente do tipo de letra que você usa, você vai trabalhar aí com a legibilidade, né? Existe um item que é cobrado, inclusive, em todas as bancas, que é a questão da legibilidade. O corretor, ele precisa entender aquilo que está sendo escrito. Veja que aqui uma outra observação a ser trabalhada, a ser colocada aqui no nosso módulo de redação, é exatamente a questão de que o seu material, o seu texto, ao ser enviado para o corretor, não é o papel ali, não é o físico, ele é mandado, é enviada a mensagem. A sua redação, ela é escaneada antes de chegar ao seu corretor. Então, neste caso, cuidado com aquelas letras muito fraquinhas, aquelas letras muito pequenas, ou seja, o que a banca pede é o quesito legibilidade, que você faça uma letra legível. E a segunda observação ainda a respeito da letra, é nós trabalharmos aqui, olha, se a sua letra é caixa alta, a única observação que eu vou fazer com você é que você diferencie aquela letra que nós chamamos de letra maiúscula. Por mais que nós façamos aqui a letra caixa alta, é obrigação sua destacar ali as letras iniciais quando houver a necessidade de você fazer o uso ali de nomes próprios, início de parágrafos, nomes próprios. Nós vamos trabalhar sempre com essa questão. Diferencie a letra, faça uma letra maior se a sua letra for a caixa alta. Aí uma outra angústia que você deve estar pensando, fala, Silvia, eu acho que você precisaria me dizer a respeito da mistura de letras, né? Então, veja, existem aqueles candidatos, por exemplo, que algumas letras ele não consegue ou ele perdeu o hábito de fazer a letra cursiva. Por mais que você faça
essa questão aí do uso da letra cursiva, algumas letras, elas saem como uma letra de forma. Por exemplo, olha só a dificuldade. Dificilmente você encontra a pessoa que faz essa construção. Não é isso? Olha, porque trabalhar aqui com o BR na letra cursiva, perdeu-se o uso, né? Dificilmente você encontra uma redação construída assim. E aí você vai dizer, Silvia, e aí, eu vou ser descontado se eu fizer assim? Olha, se eu fizer o meu B de letra de forma e continuar aqui a letra cursiva, e eu direi para você que não, sem problemas, você pode misturar as letras. O que você não pode fazer é deixar uma letra ilegível. Tem gente que não consegue fazer o F, tem gente que não consegue fazer o V, e aí vai misturando as letras, letra cursiva ou letra de forma. Tem problema? Não. A exigência no seu edital será: a letra deve ser legível. Aí a questão, a outra linha, haverá rasura? Existem também a angústia, né? As angústias dos candidatos que vêm me perguntar, Silvia, quantas rasuras eu posso cometer no meu texto? Eu diria para você que nenhuma, né? Não é possível que você tenha ali um material, tenha ali o seu caderno de questões, em que há a presença de uma partezinha do seu caderno, a última folha serve para rascunho, é claro que você vai fazer o uso desse rascunho e você vai passar depois o seu texto a limpo para a folha oficial, que será entregada para o examinador ali no dia da prova, para a pessoa que está responsável por recolher a sua prova. Claro que você vai observar que é possível, mas na hora do nervoso já faltava pouco tempo e eu acabei me perdendo, escrevi uma palavra errada. Ok, sem problemas, tá? Também você não vai perder a prova porque você cometeu um deslize. O legal é que você tenha um tempo suficiente para você tranquilamente fazer a transposição da folha do rascunho para a folha oficial. Mas aí, caso você cometa um erro, o que nós dizemos? Olha só, se você escrever assim, por exemplo, é claro que é um erro crasso, você não vai cometer esse erro básico, mas eu coloquei a título de exemplificação. Veja que eu cometi um erro, então simplesmente eu vou passar um traço limpo no meio da palavra e escrever a palavra em seguida, ok? Não coloque entre parênteses e não rabisque a palavra. Ou seja, simplesmente passe um traço limpo, um único traço limpo no meio da palavra, ok? Para fazer uma correta translineação, lembra que a gente aprendeu lá nas nossas séries iniciais, aprendemos também a fazer ali a separação silábica. É exatamente esta a justificativa de nós aprendermos aquele conteúdo nas nossas séries iniciais. Nós vamos trabalhar então com esta possibilidade de você vir aí a usar ou ser obrigado a usar os traços translineadores dentro da sua redação. E aí, como será feito ou quais são as observações? O que você vai observar aqui é que nós usamos um traço apenas aqui no meio da palavra, tá vendo? Então, para fazer uma correta translineação, é necessário usar apenas um traço no meio da palavra. E aí, a dica que eu dou aqui a você, que não pega bem, né? O que a gente está dizendo aqui é aquilo que não pega bem. Eu não estou dizendo a você que você será descontado, mas aí fica muito mais ou menos, você deixa menos abertura para que você sofra descontos. Então, você não deixa nunca na linha, apenas no finalzinho, apenas uma letra. Assim como você também não deixa no início de uma letra, de uma linha, apenas uma letra. Veja que aqui você vai usar aí a possibilidade de você, veja só, raciocínio lógico, né? Se você vai usar um traço e do outro lado você vai colocar apenas uma letra, então é claro que no lugar do traço você vai colocar essa letra, ok? E aqui, o que você faz? Olha, só cabe este U. Então, deixe esse espaço ou faça aqui uma adequação. Você vai, ao longo da sua escrita, percebendo exatamente quantas palavras ainda restam para você chegar ao final da linha. Então, faça essa moderação. Mas a outra observação que eu digo a você é, cuidado, deixe o seu texto sempre alinhado.
sempre alinhado dentro desta possibilidade de usar aí a translineação. Quando você começa a fazer ali aqueles caminhos muito tortuosos, os espaços muito grandes no final da sua linha, é claro que eu vou considerar, eu, corretora, vou considerar que você não sabe separação de sílabas, ou seja, você não sabe a base da construção de um texto. Então, cuidado com isso, faça sempre na medida do possível. Aqui, olha, a perfeita translineação e o perfeito uso do espaço alinhado nesta ponta da sua folha. Do outro lado também, nós vamos considerar a necessidade de você deixar clara a presença dos nossos parágrafos, não é isso? E aí, Silvia, qual que é o tamanho do parágrafo agora? Quando eu estudava, quando a gente era pequeno, que nós começamos a ter contato com os parágrafos, as nossas queridas professoras diziam para nós deixarmos ali 2 dedinhos de parágrafo. Só que nós crescemos, né? Muitos de nós engordamos, e aí como é que fica essa questão do espaço dos parágrafos? A medida básica são sempre 2 centímetros, mas é claro que você também não precisa levar uma régua para fazer aí essa construção. O que eu digo para você é que você use a medida certa ou a medida correta, ou você seja coerente na questão da paragrafação. Veja que aqui, ao olhar esse texto, fica claro para mim a presença dos parágrafos. Então, é isso que o seu corretor vai buscar. Procure não deixar tanto espaço, mas também não faça a sua paragrafação muito colada na linha esquerda, visto que é obrigatório que o seu texto seja muito bem estruturado, muito bem desenvolvido. Há um quesito em que você recebe aí uma nota, ainda que seja uma nota pequena, um ponto, você tem a nota de apresentação, ou seja, a maneira como o seu texto aparece para mim na tela é como eu vou fazer o julgamento ou como eu vou atribuir a você este um ponto. Então, a letra conta, é legível. A paragrafação conta, claro, eu preciso delimitar ali, ver onde é que começa o seu desenvolvimento, onde é que começa a sua introdução, como é que você fez a apresentação do seu tema e da sua tese. Essas são as observações que eu vou olhar. Você cometeu rasura, você usou o espaço ou a forma de fazer ali a translineação da palavra, a separação silábica, você usou de maneira correta. É isso que eu vou observar. Aí, continuando a nossa leitura, também ficará estranho se você precisar usar um verbo, separar um verbo de um pronome. Veja que aqui nós vamos usar, eu coloquei um exemplo aqui, né? O ver-me. Na verdade, o que eu queria colocar aqui é exatamente o verbo ver associado ao pronome oblíquo me. Ó, ao ver-me, ele ficou sem graça. Ao me ver, você poderia trabalhar assim, né? Ver-me seria o seu compromisso principal para hoje. E aí coincidiu exatamente essa necessidade de você fazer a translineação exatamente separando o verbo do seu pronome. Como é que você faz? Então, aqui, essencialmente, ou seja, excepcionalmente, você vai usar aqui um traço, que é o nosso traço translineador. Eu estou separando a palavra. E do outro lado, olha só o que eu vou fazer, eu vou colocar um outro traço translineador aqui. Ou seja, este é o traço translineador. Este aqui é o hífen que separa o verbo do seu complemento, ok? Neste único caso, nesta única possibilidade, é que você pode colocar o hífen no início do parágrafo, no início da linha. É o único caso. Todos os outros, para todas as outras situações, você vai usar apenas o traço translineador. E, por último, nunca ultrapasse a margem, pois os corretores precisam ter acesso ou precisam fazer a leitura do seu texto como um todo. Veja que aqui, propositalmente, eu coloquei, vamos imaginar que esta fosse a sua linha de texto e que você colocou este M para o lado de cada linha. E aí, qual seria a construção? Qual seria a leitura? Lembra que a sua redação é escaneada ao chegar para o seu corretor? Então, vai chegar para mim exatamente assim, olha, por último, nunca ultrapasse a margem, pois os corretores precisa. E aí, é claro que eu vou descontar de você um erro de concordância verbal, sujeito no plural,
verbo no plural, sumiu o M, para mim chegou apenas a palavra precisa, eu vou entender que você tem um desvio aí da norma culta. Então, neste caso, nesta possibilidade, é necessário que você, então, fique atento a esta questão, a este quesito. Você será cobrado, a sua redação será analisada neste ponto. Você será obrigado a fazer um texto cuja apresentação esteja adequada. Não faça aquele texto em que o corretor vai pulando, né? Claro que nós não podemos fazer esse trabalho de selecionar qual é o texto que nós vamos corrigir, mas aí fica a obrigatoriedade de você trabalhar ou apresentar um texto digno de uma correção. É claro que você vai estar atento para este cuidado, faça a sua transposição do rascunho para a folha principal de uma maneira caprichada, que o seu corretor não tenha motivos para descontar pontos no quesito apresentação. Ok? Nós vamos encerrando este bloco a respeito da apresentação. Daqui a pouco nós voltamos para falar da estruturação textual. Até lá!